Conheça agora a sinalização padronizada internacionalmente de manobras no solo. Embora o piloto esteja sendo orientado pelo pessoal de rampa especializados na orientação de solo, a responsabilidade pela segurança e operação do helicóptero é sempre do piloto em comando. Clique nas manobras para ver a sinalização correspondente. Vamos testar seus conhecimentos sobre a sinalização de manobras. Analise os movimentos do sinalizador e acione o botão da manobra sinalizada. Vamos testar seus conhecimentos sobre a sinalização de manobras. Analise os movimentos do sinalizador e acione o botão da manobra sinalizada. Vamos testar seus conhecimentos sobre a sinalização de manobras. Analise os movimentos do sinalizador e acione o botão da manobra sinalizada. O equilíbrio dos corpos pode ser estudado sob o aspecto estático ou dinâmico. Em ambos os casos, um corpo pode estar em equilíbrio estável, instável ou indiferente. A fuselagem do nosso helicóptero está suspenso por um único ponto, o mastro. Logo, sua estabilidade é um aspecto dinâmico e ele está livre para oscilar tanto longitudinalmente quanto lateralmente, da mesma forma que um pêndulo, pois existe a tendência do mastro se alinhar perpendicularmente ao plano do disco do rotor. O efeito pendular no helicóptero deve ser corrigido através de comandos suaves, pois caso contrário ele pode se agravar e se chegar à triste situação de perda de comando. O peso e o balanceamento são assuntos muito sérios, pois alteram o centro de gravidade da aeronave. Nos helicópteros que têm o passeio do centro de gravidade muito pequeno, limitado, próximo ao mastro, o problema é mais preocupante ainda. Com o peso mal distribuído, o helicóptero voa picado ou cabrado, e se o centro de gravidade estiver fora dos limites previstos, haverá perda de comandos. O responsável pelo peso e correto balanceamento do mesmo é o piloto. Utilize os botões da tela para ver os elementos que influenciam e como se determina o centro de gravidade da aeronave. Aqui estão os elementos a serem considerados no cálculo do centro de gravidade. Momento é o resultado da multiplicação entre um determinado peso e o correspondente braço em relação à linha de Datum. O peso vazio corresponde à soma dos pesos do helicóptero, do motor, dos rotores, dos equipamentos fixos, do fluido hidráulico e ainda do óleo e combustível residual, aqueles que não podem ser drenados. A carga útil corresponde à soma dos pesos dos pilotos, dos passageiros, da bagagem, do combustível e do óleo. O peso bruto ou peso operacional é a soma do peso vazio e da carga útil. O peso máximo é aquele estipulado no certificado de aeronavegabilidade do helicóptero. O peso básico corresponde ao peso vazio mais o peso do óleo. Autorrotação é a capacidade do helicóptero de manter suas pás girando em caso de falha do motor, desde que se comande o passo mínimo de imediato.
Este fenômeno assegura a manobrabilidade do helicóptero e o pouso com segurança, mesmo com o motor parado. Para melhor entender a autorrotação, é preciso analisar separadamente as componentes que atuam no voo com potência e sem potência, e depois as que atuam em um voo de autorrotação. Vale lembrar que essas componentes referem-se unicamente ao aerofólio. Clique sobre os botões para analisar cada caso. No voo com potência, o rotor desenvolve a tração e a sustentação necessárias ao voo. Analisando a ilustração, você pode ver que a sustentação, L, é sempre perpendicular ao vento relativo e o arrasto, D, paralelo ao mesmo. A resultante, FR, fica então situada um pouco atrás da linha vertical imaginária que passa pelo centro de pressão, tendendo a diminuir a rotação das pás devido ao surgimento de uma componente horizontal, a força anti-autorrotativa. No entanto, no voo com potência, esta força é anulada pela tração, que é a força do motor, prevalecendo assim a lei da inércia. No voo sem potência, em caso de falha do motor, o vento relativo passará a fluir de baixo para cima, formando um grande ângulo de ataque, uma vez que se manteve o passo das pás. Nessa situação, a resultante FR cairá bem para trás da vertical, fazendo aumentar sua componente horizontal, ou seja, a força anti-autorrotativa, provocando a progressiva diminuição da rotação das pás. O helicóptero ficará, então, sem rotação suficiente, sem comando e cairá, visto que rotação perdida sem motor nunca mais é recuperada. Voo em autorrotação quer dizer que, se falhar o motor e de imediato o passo coletivo for colocado no mínimo, o ângulo de ataque será reduzido, forçando a queda da resultante FR para a frente da vertical. Surgirá então uma componente horizontal, a força autorrotativa, que pela ação da inércia manterá a rotação das pás. Entretanto, esta força atua somente nos 2/3 internos do disco do rotor, mas o terço externo, que está animado por maior velocidade tangencial e maior arrasto, forçará a queda da resultante FR para trás da vertical, em decorrência do surgimento da força anti-autorrotativa. Havendo o equilíbrio destas duas forças, as pás continuam girando em autorrotação. Cada helicóptero possui uma velocidade ideal, na qual as forças se equilibram e as pás permanecem em giro constante. Vamos analisar este gráfico que mostra a relação entre RPM do rotor e tempo que levamos para baixar o coletivo em um helicóptero de porte médio. A RPM normal do helicóptero é de cerca de 390 RPM. Se houver autorrotação real e você demorar 1 segundo para baixar o coletivo, a rotação cai para 320 RPM e leva outros 7 segundos para retornar ao normal, 390 RPM. Caso você demore 2 segundos, a RPM cairá para algo em torno de 260 RPM, abaixo da mínima necessária para voo, exigindo mais de 8 segundos para retornar a 390 RPM. Com 3 segundos de demora para baixar o coletivo, a rotação cai para 190 RPM, você perde o comando da aeronave e esta situação se mantém sem recuperação de RPM até a ocorrência do acidente. E no caso de uma demora de 4 segundos, a pá simplesmente para de girar em pleno voo. Portanto, esteja sempre alerta aos sinais de áudio, luzes de alerta, enfim, tudo o que possa indicar que o motor parou. Neste gráfico de velocidade e altura, você pode observar diferentes situações de voo e analisar as condições que possibilitam ou não um pouso seguro em autorrotação. O gráfico varia de acordo com o tipo de helicóptero. É preciso evitar voar nas áreas sombreadas do gráfico, chamadas de curva do homem morto, onde não há possibilidade de fazer a autorrotação com segurança. Na prática, você pode vir a ter que operar dentro destas áreas. O importante é saber que está enfrentando uma situação de risco calculada. O que não se pode admitir é o voo nessas condições por negligência ou ignorância. Movimente o helicóptero para cada uma das áreas demarcadas com letras e conheça os riscos
Se ocorrer pane de motor dentro desta área, com certeza a situação não será das melhores. O rotor perde rapidamente muitas rotações devido ao grande ângulo de ataque. A velocidade é baixa e a altura é pouca para uma recuperação. Aqui a situação é de baixa altura e velocidade em torno de 60 milhas por hora. A única saída é tentar um pouso corrido, caso esteja voando sobre um terreno plano. Não há condições de reduzir a velocidade antes de tocar o solo, porque você está voando muito baixo, além do agravante da perda de rotação do rotor. Antes de começarmos a estudar as manobras de voo, vamos lembrar que vários fatores, como vento, umidade, temperatura, peso e as diferenças dos vários modelos de helicópteros, alteram substancialmente as manobras de voo. Não é possível padronizá-las, mesmo porque uma manobra feita no mesmo helicóptero às 7 horas da manhã terá comportamento totalmente diferente às 12 horas, quando a temperatura for maior, ou às 17 horas, com ausência de vento, por exemplo. Clique sobre as manobras e vamos conhecê-las uma a uma. Na decolagem vertical para o voo pairado, gire a manete aumentando a RPM até atingir 100%. Levante lentamente o coletivo para aliviar o trem de pouso do solo e sentir que o helicóptero começou a overar. Faça as correções necessárias com o cíclico, pedais e coletivo. Para fazer a decolagem normal, paire o helicóptero aproado ao vento. Leve suavemente o cíclico à frente, mantendo a altura e a potência com o coletivo. Inicie um movimento lento, sem inclinar excessivamente o nariz para frente. Assim que a velocidade de sustentação for atingida, o helicóptero começará a ganhar altura. No voo de cruzeiro, a proa, a velocidade e a altitude são mantidos constantes. A velocidade é comandada pela altitude do helicóptero, que por sua vez é mantida ou alterada pelo comando cíclico. Se aumentarmos o passo coletivo e mantivermos a velocidade, o helicóptero subirá. Se diminuirmos o passo e mantivermos a velocidade, o helicóptero descerá. Os procedimentos a serem adotados em uma curva para a esquerda são semelhantes aos de uma curva para a direita. Não utilize os pedais, use somente o comando cíclico para fazer a curva. O giro em voo pairado é, na prática, a continuação da manobra de decolagem vertical para o voo pairado. Marque um ponto no solo ou spot e gire sobre este ponto. Pressione o pedal, mantendo um giro constante. E se estiver ventando, lembre-se que, ao aproar o vento, a tendência será a de cabrar, e ao dar a cauda para o vento, será a de picar. Use o cíclico para se manter sobre o ponto. Voo lateral ou rolagem lateral só pode ser utilizado quando não houver condições de fazer uma rolagem à frente. Antes de iniciar o voo lateral, marque duas referências em linha com a direção do voo lateral e mantenha-as durante toda a manobra. É bom lembrar que sempre que formos deslocar o helicóptero para qualquer área, precisamos primeiro ter certeza que não existem obstáculos, pessoas ou outras aeronaves próximas. A este procedimento denominamos clarear a área.
No voo para trás, marque 2 pontos de referência à sua frente, voe lentamente e tome cuidado para não bater o rotor de cauda. Convém lembrar que as manobras no solo ou no táxi devem ter no máximo a velocidade de um homem andando a pé. Quando temos um vento de través, para que a proa seja mantida, basta inclinar o rotor para o lado do vento, mantendo a proa com o pedal. Se o vento vem de través esquerdo, inclinaremos com o cíclico o rotor para a esquerda. Haverá uma tendência do nariz do helicóptero girar à esquerda. Corrigimos dando o pedal contrário, ou seja, pedal direito. Após 50 pés de altura, aproie o vento e a subida passará a ser normal. O pouso em terreno inclinado deve ser feito sempre a 90 graus com a inclinação do terreno. Alguns cuidados devem ser observados neste tipo de pouso, tais como: abaixe suavemente o coletivo até sentir que o helicóptero está firme. Aplique o cíclico em direção ao esqui mais alto. Mantenha as rotações e, em caso de dúvida, decole imediatamente. E, além disso, nunca pouse em um terreno que tenha mais de 5 graus de inclinação. A aproximação é a manobra de transição entre o voo de cruzeiro e o voo pairado. Podemos considerar 3 tipos de aproximações: normal, de grande ângulo e de pequeno ângulo. A escolha do tipo de aproximação a ser feita obedece a vários critérios, tais como tamanho da área de pouso, obstáculos no setor de aproximação, temperatura, altitude, densidade, direção do vento e peso bruto do helicóptero. Clique sobre os botões. Na aproximação normal, entre no circuito padrão a 500 pés. Mantenha velocidade e altura até que alcance um ponto que lhe dê um ângulo de aproximadamente 12 graus até o heliponto. Evite ao máximo a curva do homem morto e, ao aproximar do ponto, diminua suavemente a velocidade, de tal forma que, quando chegar sobre ele, a mais ou menos 50 pés do solo, deverá estar totalmente pairado. Antes de pousar, verifique se o terreno não é inclinado e se levantará muita poeira. Na aproximação de pequeno ângulo entre 5 e 12 graus, faremos uma descida suave para permitir um pouso corrido. Os demais procedimentos e cuidados são os mesmos da aproximação normal e do pouso corrido.